Josué, capítulo 1, verso 1, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir e de trazer mudanças no nosso comportamento, para levar a nossa vida para a próxima fase, ó Deus, e uma fase de vitória e de conquista, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Preste atenção, porque a vida de Moisés vai mudar de uma forma, ou melhor, a vida de Josué vai mudar de uma forma drástica, no capítulo 1 do livro que leva seu nome. Até o presente momento, Josué é basicamente um coadjuvante. Ele é alguém que faz parte de um todo. Ele entrou numa terra para espiar, é verdade. Mas a cobertura de Josué é totalmente estabelecida por Moisés. É Moisés que toma as decisões. É Moisés que faz as escolhas. Se tudo der certo, é verdade, o nome de Moisés, certo? Sua experiência é o que está em xeque. Mas se tudo der errado, Josué também não tem comprometimento nenhum. O que é isso? Isso é uma fase da vida onde a maioria das decisões, elas não são nossas. Elas são de nossos pais, elas são das pessoas que exercem uma função de hierarquia sobre nós, que é um chefe, um encarregado, um gerente, um diretor. Em algumas fases da nossa vida, na verdade, nós não temos muito comprometimento com a prestação de contas. Quando olhamos para esse ambiente, o que nós vemos é Moisés decidindo tudo. E quem é Josué? Josué é aquele que está por detrás da história. Só que a vida de Josué, ela vai mudar, porque o Moisés vai morrer. E quando Moisés morre, agora Josué vai ter que dar conta de suas próprias escolhas. Josué agora vai ter que prestar satisfação, o que outrora me parece, pelo menos de uma forma direta, ele não tem a necessidade de fazer isso. E agora nós vamos ver se ele está apto a mudar de fase. Muitas vezes nós vemos pessoas que se sentem muito confortáveis de ver seus pais, de ver outras pessoas tomando decisões por si. Quantas pessoas não querem chegar na igreja e ver alguém, um profeta, dizer com quem que ela vai casar? Por quê? Porque é mais fácil alguém indicar do que você assumir a responsabilidade de escolher a pessoa que vai viver com você até o último dia de sua vida. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Nós vemos que muitos de nós treinamos mal a nossa próxima geração. Às vezes nós impedimos que os nossos filhos tomassem escolhas. Criamos um ambiente tão confortável, resolvendo tudo para ele, que quando chega na hora dele ter que tomar as próprias decisões, ele rejeita, ele não quer crescer, ele não quer sair do ninho. Por quê? Porque ele não quer ser responsável por suas próprias escolhas. Por quê? Porque ele tem medo. A vida, inevitavelmente, para basicamente todos nós, ela nos vai oferecer, ou ela vai nos oferecer, um ambiente onde alguém vai resolver as coisas por você,
Mas vai chegar o momento que esse alguém sai de cena e chega a sua hora de tomar decisões. Você agora sai de coadjuvante para vir para ator principal, vivendo debaixo de uma lei de semeadura criada por Deus. Tudo que você semear, você vai ter que colher. É o que Deus criou. O que está acontecendo agora no capítulo 1 do livro de Josué é essa mudança, é essa transição. Por quê? Porque Moisés morreu. Cadê o Moisés que fala com Deus face a face? Está morto. Cadê o Moisés que vê a glória de Deus por uma flecha? Está morto. Cadê o Moisés que guiou o povo na abertura do mar, que venceu isso, que fez aquilo outro? Esse Moisés, ele não existe mais, Josué. Cai a ficha. Chegou a sua hora de tomar as decisões. Chegou a sua hora de fazer as suas escolhas. E muitas pessoas, quando chegam a hora dessa decisão, elas se atrapalham. Muitas se acovardam e não conseguem tomar decisões por medo. O que você vai fazer? Não sei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar quietinho. Pessoas despreparadas, quando a vida muda de fase, e ela vai mudar, acaba tendo sérios problemas para conseguir emprego, para manter relacionamentos interpessoais saudáveis, para se relacionar com Deus. Por quê? Porque nunca orou, quem orava era o outro. Porque nunca comprou, quem comprava era o outro. Porque nunca fez, quem fazia era o outro. Ou seja, sempre viveu na sombra de alguém. Muitas pessoas sofrem demais na vida. Por quê? Porque a vida já expôs que a nova fase chegou, mas ela não quer assumir a responsabilidade. Então nós vamos ver como Josué teve que lidar com isso. O Moisés morreu e Deus disse para Josué: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O tempo dele passou. Agora é a sua vez, levanta, certo? Faz esse povo passar o Jordão, e eu vou ser com você, como eu fui com Moisés. Só que agora, todo mundo vai estar olhando para você. E como esse camarada vai se comportar? É isso. Que lições nós podemos tirar logo do início da trajetória deste moço, que para mim é extraordinário. Ele é alguém que todo mundo ainda duvida de seu potencial, de sua capacidade. Moisés, na verdade, foi um dos maiores líderes, se não o maior líder que Israel havia conhecido até o presente momento. E agora, alguém treinado por ele, é verdade, como Josué, assume o local para dar sequência ao trabalho de Moisés. Todo mundo está de olho em Josué. Eles mesmos disseram, depois você lê: olha, nós estamos de olho em você. Se Deus for contigo, como foi com Moisés, note, se Deus for contigo, como foi com Moisés, nós vamos te obedecer. Nós vamos estar junto com você. Mas se não for, vai ficar difícil de nós caminharmos juntos. Se você olhar para isso, há um questionamento da liderança, porque a vida vai querer questionar sua liderança. A vida vai querer questionar sua administração. A vida vai querer questionar suas escolhas. O diabo vai tentar trabalhar para te atrapalhar nas suas escolhas, para que você, certo? Acabe se equivocando em algum posicionamento, em alguma postura, em alguma escolha. Por quê? Porque essa é a sua função. A cada etapa que você e eu passamos, nós estamos consolidando que Deus tem nos dado maturidade para fazer escolhas corretas. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos atrapalhar. Cadê o Moisés? O Moisés não está agora. E nós vamos falar com quem? Nós vamos falar agora com Josué. Josué, como é que vai ser? Ele falou: nós vamos passar o Jordão. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio.
ele atravessa o Jordão e se depara com o primeiro grande obstáculo de sua vida: as muralhas de Jericó. Jericó era para Josué e para aquele povo nômade algo aparentemente intransponível. Mas quando eu olho a caminhada deste moço, nós vamos começar a entender. Coloca o capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13 de Josué. Coloque aí. Está todo mundo olhando para ele. O Jordão ele já conseguiu passar. Mas olha só esse texto. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Preste atenção em mim aqui, rapidinho. O cara está diante de uma muralha que ele não pode transpor. Está todo mundo questionando se ele é ou não é um grande líder, se ele está ou não apto para desempenhar a função, para gerenciar agora a próxima fase da vida dele. Se você acha que essa história é diferente da minha e da sua, você está muito enganado. Por diversas fases de nossa vida, um elemento se levanta como opositor, para ver se estamos aptos a mudar de fase ou se vamos estagnar na fase que a oposição deseja que estejamos. Quando olhamos, por exemplo, para a história de Eliseu, nós vemos Elias dizendo: fica em Gilgal, fica em Betel, fica em Jericó, fica ao Jordão. E ele diz: eu não vou ficar. O que é isso? São fases, sabe? Fases dos seus estudos, que você diz se ela vai te parar ou se você continua estudando. Fase de seus relacionamentos, que vão dizer para você se você se desapontou com relacionamentos amorosos e agora não quer mais nenhum para você, ou se você vai dar um jeitinho, vai levantar, sacudir a poeira e vai continuar resolvendo, lutando a vida. Inevitavelmente, as fases, elas vêm oferecendo resistência, oferecendo oposição. Por isso você estudou com gente que parou de estudar no primário e você se formou e essa pessoa ficou lá, alegando que não se formou. Por quê? Porque tinha que trabalhar e você trabalhava tanto quanto ela e você conseguiu superar. Por que é que você casou no mesmo ano que alguém e hoje você tem 30 anos de casado e outras pessoas acabaram se divorciando? Por causa da oposição. Nós vamos enfrentar a oposição em todas as áreas da nossa vida. O segredo da vida é como nós nos comportamos diante dessas oposições que são tendenciosas a crescer à medida que vamos vencendo etapas. Mas pastor, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Josué encontra com um homem que tem uma espada desembainhada e pergunta para ele: você é dos nossos soldados ou você é dos soldados dos inimigos? E ele diz: não, eu sou um príncipe do exército do Senhor. Por quê? Por que esse indivíduo está lá? Porque Josué não tem poder para derrubar a muralha. Por que esse indivíduo está lá? Porque o que vai acontecer ali precisa ser sobrenatural. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Nas fases da vida que você se deparar com coisas que você não tem como vencer, abra seus olhos espirituais e você verá o exército de Deus trabalhando a seu favor. Quando nós olhamos para esse homem, quem é esse homem? Quem é esse príncipe do exército do Senhor? O que ele veio fazer? Ele veio para assistir? Não.
ele veio para derrubar a muralha, porque não foi Josué que derrubou, não foram as forças, certo? Que ele tinha nas mãos que derrubou aquela muralha. O que a vida está dizendo aqui é o seguinte: você está mudando de fase, então descubra que se você muda de fase, a dificuldade também muda. Mas se a dificuldade muda, o aliado também vem para reforçar, para te dar condições de superar os obstáculos que você não pode. Quando aquele homem se apresenta dizendo ser um príncipe do exército do Senhor, Josué adora a Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele vai fazer o que pode, e o que ele não pode, Deus já enviou recurso para que isso aconteça. O que a vida está dizendo é: resolva o que você pode, e o que você não pode, você vai resolver com relacionamento com Deus.